Fala galerinha, tudo tranquilo? Hoje o nosso tema são as boinas tradicionais de lã versus boinas de espuma, especialmente na etapa de corte e refino no polimento automotivo e detalhamento de pintura. No nosso vídeo anterior, vocês conferiram o processo de polimento, a primeira fase do polimento do Punto, que é um carro preto, em conjunto com a boina de lã amarela e o X-Fine. Eu não vou mostrar os polidores de volta para vocês e creio que isso já está bem tratado anteriormente. E hoje o nosso papo vai se concentrar realmente nas diferenças das boinas de lã e espuma, tá? Eu tive um pequeno contratempo com o cartão de memória dessa câmera, então eu não consegui recuperar a filmagem da etapa de lustro e acabamento final desse carro. Ou seja, eu filmei toda a etapa de lustro utilizando a boina de espuma super macia preta em diferentes ângulos, em diferentes locais, fazendo toda a etapa do acabamento final utilizando a boina 7 polegadas, não utilizando discos menores, exceto para-choque que eu não fiz o polimento. E eu acabei perdendo todo esse material aí e eu vou ter que refilmar isso, eu vou ter que retrabalhar esse material para postar em um novo carro, em um novo serviço, para dar continuidade a essa etapa do treinamento. Então eu peço desculpas para vocês, e esse vídeo aqui especial é para sanar todas as dúvidas que o pessoal tem me trazido a respeito de boinas para polimento e fases do polimento e diferenças dessas boinas de espuma para as boinas de lã e eventualmente até as diferenças de qualidade que isso vai trazer no teu serviço. Antigamente, pessoal, esses discos aqui, 7 polegadas grandes, eles se adequavam muito bem à maioria dos carros que o profissional de polimento ele ia fazer. Eram carros com chapas grandes, chapas planas, que não tinham tantas ondulações e tantos detalhes na chapa. E você conseguia polir tranquilamente esses carros utilizando essas boinas aqui. Você fazia o polimento de todas as áreas do carro utilizando discos como esse aqui. Hoje em dia, você tem N acessórios a mais, além dessas boinas tradicionais aqui. Então, como é que eu vou separar o conteúdo para vocês? Em um sistema de polimento tradicional, que é o uso das duas etapas de lã e o uso de uma espuma super macia preta para finalizar o polimento, e um polimento um pouco mais refinado, que utiliza aquelas boininhas de espuma ali para fazer todas as etapas, desde o corte inicial até a finalização e eventualmente até a aplicação de ceras e selantes, utilizando uma politriz rota orbital ou politriz rotativa em conjunto com essa boininha aqui. Então, começando o papo aí, no polimento tradicional o pessoal vai falar em corte, refino e lustro, 3 etapas, utilizando lã branca, normal ou agressiva. Nesse caso aqui é uma lã normal que eu tenho em mãos, então ela não tem uma agressão tão forte quanto uma lã agressiva. A lã agressiva ela marca muito a pintura e ela é bem mais áspera do que essa lã aqui. Vocês podem notar aqui, pessoal, que essa lã é uma lã trançada, ou seja, isso aqui aumenta o poder de corte da lã perante a pintura. Então essa etapa aqui você vai remover os defeitos maiores da pintura do carro ou remover marcas de lixa. Antigamente o pessoal lixava com lixas muito grossas, começando com uma lixa 600, 800 e finalizando com a lixa 1200, e fazia o polimento utilizando massa de polir número 1, bem abrasiva para remover as marcas de lixa, e fazia um refino com compostos um pouco mais suaves, utilizando uma lã amarela, que seria uma lã mais suave. Aqui a gente tem 2 modelos, eu vou mostrar o modelo tradicional para vocês, o disco tradicional aqui, que também é uma lã trançada,
E essa aqui é uma lã fervida, ou seja, ela é fervida, tingida, e é uma lã muito semelhante à lã normal aqui. E você tem também boinas amarelas no mercado que elas não têm a lã trançada. Então essa boina aqui ela é mais suave do que aquela boina amarela que eu mostrei para vocês anteriormente. E o que acontece com as boinas de lã? Qual que é a diferença em utilizar uma boina de lã mais macia ou uma boina de lã mais agressiva? O poder de corte. A lã amarela ela vai marcar menos a pintura, mesmo se você utilizar uma massa de polir para fazer uma etapa inicial do teu polimento, do que uma lã branca normal. Primeira dúvida do pessoal: Rodrigo, tenho que fazer as 3 etapas do polimento? Não, você faz as etapas necessárias para ter o acabamento condizente com o que você busca e com o que o teu set te permite. Rodrigo, tem diferença em utilizar uma lã agressiva e uma lã amarela mais macia com um composto mais abrasivo? Dá diferença no processo do polimento? Eventualmente dá sim, pessoal. Se você utilizar uma massa com a lã amarela, ela vai marcar menos do que se você utilizar uma massa com a lã branca. Porém, se você utilizar um lustrador com uma lã amarela e um lustrador com uma lã branca, nenhum dos dois vai funcionar direito, porque não é um composto que você deve utilizar com uma boina de lã, e sim com uma boina de espuma. Polimento nunca é receita de bolo, varia caso a caso, de acordo com o carro que você está trabalhando, com a dureza do verniz ou da tinta PU e com os produtos que você tem em mãos e eventualmente até com a tua politriz. Então você tem que ter em mente que você tem que fazer testes antes de você sair polindo o carro inteiro com os produtos. Esse é o famoso spot test que a gente já trabalhou nos vídeos anteriores. Essa boininha aqui já está meio detonada, não estou usando mais ela. Porém, é que eu tenho em mãos para mostrar para vocês agora. E por fim, você finaliza o polimento depois da etapa com a lã amarela e um líquido polidor de média abrasividade, utilizando a boina de espuma preta super macia com compostos lustradores de fino acabamento, compostos com baixa carga abrasiva e excelente lubrificação na pintura, para você remover as teias de aranha causadas por uma etapa com a lã amarela anterior. A qualidade da lã e o estado da boina que você está usando para fazer o polimento, ele dá um resultado significativo no acabamento, ou seja, quanto mais bem cuidada for a tua boina, quanto mais macia a lã tiver, menor é a incidência de hologramas e marcas circulares na pintura. Então você tem que manter sempre a boina em bom estado. E o que vai acontecendo com o passar do tempo, com a lavagem das boinas de lã? Elas vão acabando ficando mais agressivas, elas acabam ficando mais agressivas com o lavar, e você vai tendo mais marcas na pintura conforme você for utilizando ela em diversos serviços. Outro ponto interessante é que você trabalhar com a boina seca no polimento, quando você está iniciando o serviço de polimento em um carro, ela vai marcar um pouco mais do que quando ela já estiver bem lubrificada, umedecida com o produto. Então, seguindo as nossas dicas aí, você pode umedecer ela com o produto antes de você começar a fazer o polimento, para evitar criar marcas excessivas. Então isso você vai pegando com o tempo, você vai notando que as primeiras etapas você marca um pouco mais, as primeiras peças, melhor dizendo, e conforme você vai avançando o polimento no carro, ela vai marcando menos. Então é natural que você eventualmente até tenha que voltar com a mesma boina e o mesmo produto numa área que você começou o polimento, se você começou a trabalhar com ela seca. Então não se assustem muito com isso, tá? Então o mecanismo tradicional ele prega que se você precisar de um corte bem agressivo, você utiliza uma lã branca em conjunto com uma massa de polir, e essa seria a sua etapa de corte no polimento utilizando o sistema tradicional. Depois você viria com um polidor de média carga abrasiva ou eventualmente até um polidor forte, utilizando a lã amarela para fazer a remoção, amenizar as marcas dessa boina aqui, as marcas circulares da tua etapa mais abrasiva. Então você refinaria isso, iria remover
boa parte dessas marcas utilizando uma lã mais suave em conjunto com o polidor mais fino também. E para finalizar, você utilizaria uma boina de espuma lustradora em conjunto com um líquido lustrador, que seria um produto bem menos abrasivo e mais lubrificado, fazendo o acabamento final da tua pintura. Rotação, você utiliza uma rotação eventualmente um pouco mais alta na etapa de corte, sem se preocupar muito com as marcas. Já na etapa de refino, você precisa controlar a rotação da tua máquina, porque quanto mais você controlar o polimento, quanto mais atenção você tiver, mais cuidado, mais fácil vai ser você fazer o acabamento final com a espuma preta e mais marcas você vai remover da pintura. Então, o que eu sempre falo sobre a rotação? Quanto mais alta a rotação, mais rápido você passa a politriz sobre a área que você está polindo. Quanto mais baixa, mais lentamente você avança com a politriz sobre a área que você está polindo. Não inclinar a boina, pessoal. Inclinação de boina, principalmente com esses discos de lã aqui, eles criam aqueles famosos hologramas em formato de onda. Quando você olha a pintura no sol, na sombra, eventualmente você vê que tem diversas ondas sobre a pintura. Então isso é fruto da inclinação da boina. Você não pressiona a boina e não inclina ela contra a pintura em excesso. Por quê? Porque ela tem uma carcaça aqui extremamente rígida onde é presa essa lã. Então você forçando, fatalmente você marca mais a pintura e acaba eventualmente até queimando as quinas. Eu não isolo mais quina dos carros exatamente pelo fato de que eu presto muita atenção no momento do polimento. Então você prestando atenção, você não vai queimar a quina. Você não vai fazer um polimento errado ao ponto de você queimar qualquer quina. Basta ter atenção e cuidado com a politriz e o equipamento que você está utilizando. Olha aqui, ó. Isso aqui é bem rígido. Então qualquer inclinação vai marcar a peça, independente da etapa que você está fazendo, se é com lã agressiva ou lã amarela. Já na etapa de lustro, uma boina de espuma preta ela é bem mais suave. Ó. Você aperta ela aqui e ela se molda muito facilmente à carroceria e aos contornos de qualquer peça. Porém, uma coisa que faz diferença é o estilo do prato e da fixação que você tem aqui. Notem que ele é mais suave nas bordas aqui e um pouquinho mais rígido dessa parte, dessa marquinha aqui para trás. Então isso significa que você nas bordas tem uma leve tolerância para você trabalhar qualquer pontinho que você precise. Por exemplo, a peça está aqui e você precisa dar uma forçadinha aqui ou eventualmente avançar assim com a boina na pintura. Então você tem uma leve tolerância para fazer isso, fazer algum cantinho com uma boina dessa aqui. Bem como você tem também uma leve tolerância aqui na lã das bordas. Então é por isso que eventualmente a gente faz aquele polimento onde a gente passa a máquina assim em algum cantinho, tá? Porém, se você pressionar, você acabou com a pintura. Por quê? Porque você vai ter contato dessa parte onde fica presa a lã aqui. Então isso aqui vai queimar qualquer lugar que você passar. Então é por isso que você tem que ter muita atenção e muito cuidado ao polir um carro. Então esse bate-papo aqui é mais para desmistificar algumas coisas. Então não tem receita de bolo, não tem regra. Basta você tomar cuidado e saber o que você está fazendo. Conhecer os seus produtos, testar bem o mecanismo de uso. E você pode eventualmente dar uma inclinadinha, trabalhar um pouquinho diferente com uma boina sem causar problema, causar transtorno no momento do polimento. Pô, Rodrigo, esses teus vídeos eles são muito profissionais. O pessoal até às vezes tem receio de fazer um polimento em casa pela maneira como eu abordo o tema. Eu tenho dificuldade em abordar as coisas de uma maneira mais simples e é exatamente essa visão do que está por trás que eu quero trazer para vocês. Ou seja, o porquê que não se inclina a boina, que não se pressiona a boina na pintura. O que está por trás disso, né? O que vai causar o transtorno? Não é o fato do cara estar ali fazendo um polimento num cantinho dessa maneira que ele vai ter o problema. Ele vai ter o problema se ele pressionar e tiver um contato excessivo aqui que ocasiona realmente o contato dessa parte aqui com a pintura. Ou seja, isso aqui é um exemplo. Então, é você conhecer a fundo o teu equipamento e o que você está usando para evitar esse tipo de transtorno e saber o que você pode ou não fazer.
Evitar aquele comentário, pô, o cara tá lá polindo o carro lá com o cantinho e vem assim com a boininha inclinada ali, tá fazendo um polimento de um espelho com uma boina desse tamanho, vai quebrar o espelho. Não, o cara sabe o que ele está fazendo. Só tomar cuidado com o contrapeso da máquina e conhecer o produto que você está utilizando e como utilizar ele para você ter o resultado correto. Então esse aqui é o nosso mecanismo de polimento tradicional, amplamente utilizado ainda, especialmente em oficinas de funilaria e pintura. Agora a gente vai entrar em um tema interessante.